Quinta-feira, 3 de julho, chegou a hora de mais um giro de notícias sobre o nosso amado Botafogo. Estamos aqui de novo mantendo essa conexão forte com vocês, torcedores apaixonados, sempre acompanhando cada comentário, cada opinião. Vocês sabem que essa interação é essencial, eu leio tudo, realmente olho cada mensagem, cada debate. A gente vive esse bate-papo diário e isso dá vida ao canal do TF. O tema que não te escapa, o técnico. Vejo muita gente falando nos comentários: o Botafogo só tem que mirar nas competições de mata-mata, não importa quem será o treinador, temos elenco para brigar nessas decisões. Eu entendo esse pensamento. Realmente tem lógica. As Copas têm aquele apelo emocional, aquela chance de levantar troféu em poucos jogos, aquele clima de final imperante o tempo todo. Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente e quero debater com vocês. Mas antes, um giro rápido sobre o Segovinha. Ontem ele se despediu do AN e tecnicamente voltou a ser jogador do Botafogo, ao menos por enquanto, já que o empréstimo terminou. Muitos torcedores estão se perguntando: será que ele vai vestir a nossa camisa novamente? No ano passado o garoto foi emprestado para o clube dos Emirados Árabes. Chegou a estar na delegação do Mundial de Clubes, mas não foi relacionado para nenhuma partida, jogou apenas pelo time sub-23. Ele não brilhou nessa temporada de empréstimo, convenhamos. Tinha muita expectativa, mas entregou pouco, é compreensível, era jovem ainda, amadurecendo. Ele ainda está vinculado ao Botafogo, mas tudo indica que seguirá emprestado novamente. É uma tendência. O garoto teve destaque no time em 2023, mas também sentiu a pressão na reta final do Brasileirão, nada fora do comum para um jogador jovem que ainda estava construindo sua carreira. Teve até lesão no joelho, já está recuperado, mas o cenário é esse, a tendência é de mais um empréstimo. Futebol às vezes surpreende, mas hoje o cenário aponta longe da General Severiano. E quero saber, vocês preferem que o Segovinha fique, ganhe espaço, cresça com o elenco, ou acham que um novo empréstimo, quem sabe mais amadurecimento lá fora, seria melhor para a carreira dele? Comentem aí. Agora retomo o que expliquei lá no começo sobre o foco nas competições. Temos 3 frentes neste segundo semestre: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Nas 2 últimas já estamos nas oitavas. Daqui para frente são 7 jogos na Libertadores, já contando com final para buscar o bicampeonato da América. E na Copa do Brasil também são 8 jogos até erguer a taça: 2 nas oitavas, 2 nas quartas, 2 na semifinal e 2 na final. Então temos calendário pesado, decisões pela frente. Muita gente por aqui defende priorizar apenas o mata-mata, pagando pouco atenção ao Brasileirão. Afinal, com foco total nas Copas dá para fazer a diferença, ganhar DNA vencedor. Eu respeito esse pensamento. Mas lembro de um exemplo recente, do ano passado. O Atlético MG optou por abrir mão do Brasileirão para focar em Copa do Brasil e Libertadores. Resultado: perdeu ambas e perdeu vaga na próxima Libertadores por não pontuar o suficiente no Brasileirão. Lá ficou a lição: focar em mata-mata sem um bom desempenho no campeonato de pontos corridos pode custar o ano inteiro. O Botafogo não pode cometer o mesmo erro. Minha visão: a gente faz tudo com inteligência. Cabe planejar. Os próximos jogos do Brasileirão em julho são determinantes. São 4 oportunidades de pontuar, criar aquela gordurinha de tabela, garantir uma margem confortável. Isso permite aliviar um pouco em algumas partidas, por exemplo antes de um jogo decisivo contra a LDU em Quito pela Libertadores, e rodar o elenco. Mas não dá para abrir mão totalmente do Brasileirão. Ainda mais porque, por não termos conquistado vaga na Copa do Brasil via Campeonato Carioca, precisamos estar entre os 6 primeiros do Brasileirão para garantir a próxima edição da Copa do Brasil. Se falharmos nisso, ficaremos de fora em 2026. E isso seria um tiro no pé. Então por que abrimos mão de competição, se por planejamento e elenco podemos brigar por tudo, se tivermos técnico, reforços certos, equilíbrio entre maturidade e juventude? Olha só, acredite, no ano passado o Botafogo não abriu mão de nenhuma competição e conquistou o Brasileiro e a Libertadores. Quando damos atenção a todas as frentes com inteligência e rotatividade, nós podemos tudo. Planejamento conta, apoio do torcedor conta, elenco conta. Monta elenco, valoriza peças novas, dá apoio para crescermos em todas as frentes. Seguindo aqui nesse papo direto com vocês, a gente precisa falar mais sobre o que está por vir nesse calendário apertado e como o Botafogo pode encarar essa maratona de jogos. Não dá para fingir que não é pesado.
A sequência de partidas, a logística, as viagens internacionais, a pressão, tudo isso mexe com o time. Por isso que o planejamento tem que ser cirúrgico. Julho já começa com decisões e a diretoria precisa entender isso. Não dá mais para ficar sem técnico. Cada jogo sem comando é um desperdício de tempo e entrosamento. A chegada de um novo treinador é urgente porque é ele quem vai definir a identidade desse time. Vai jogar com 3 zagueiros, vai adiantar a linha, vai escalar 2 atacantes abertos ou um falso 9, e isso tudo muda completamente a forma como o elenco se comporta. E olha que o elenco do Botafogo tem peças para trabalhar. Talvez não seja o grupo mais estrelado do país, mas tem jovens com fome, jogadores experientes que seguram a pressão e alguns nomes que podem render muito mais com um sistema tático bem ajustado. E eu volto a falar, não dá para escolher competição. Só vamos na Libertadores. Vamos só na Copa do Brasil. Isso é perigoso. O futebol brasileiro já mostrou que quem joga tudo com seriedade, quem entra para ganhar em todas, normalmente termina com pelo menos um título na mão e uma vaga garantida no calendário seguinte. O torcedor do Botafogo sabe o quanto é frustrante ver um time ser eliminado por não priorizar o jogo certo. E isso não pode acontecer esse ano. O time mostrou que mesmo com todos os tropeços está a 6 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Isso é pouquíssimo. 2 vitórias, uma escorregada do adversário e a gente já cola lá em cima. Imagina só você abrir mão dessa disputa para focar em uma Copa do Brasil que pode te eliminar num erro de arbitragem, num gol mal anulado, num jogo em que a bola não entra. É arriscado demais. Já no Brasileirão o caminho é longo e um time bem treinado que pontua de forma constante sempre tem chance. Agora, falando da parte física, o elenco precisa ser dosado com sabedoria. Tem jogador que precisa de descanso e tem jogador que precisa de ritmo. O técnico que chegar precisa entender isso rápido. E outras substituições dentro do jogo têm que ser estratégicas. Não é só trocar por trocar. É pensar que às vezes você poupa um cara no segundo tempo e ganha ele inteiro no jogo decisivo da semana seguinte. É esse tipo de leitura que faz a diferença no mata-mata, sim, mas também no campeonato de pontos corridos. E voltando ao Segovinha por um momento, porque isso também é parte do quebra-cabeça. Quando a gente fala de elenco, a gente precisa pensar quem pode somar de verdade. O garoto é talentoso, tem potencial, mas precisa ser trabalhado. Não adianta só jogar ele em campo e esperar que resolva. Se não estiver pronto emocionalmente, se ainda estiver sentindo o peso da lesão, é melhor emprestar mesmo. Mandar para um clube que vai dar minutos, que vai formar esse jogador com calma. Porque depois ele volta mais forte. Agora, se for para ficar encostado aqui, melhor nem segurar. O importante é ter coerência em todas as decisões. A diretoria precisa olhar para o elenco e ver quem entrega resultado agora e quem precisa de tempo. E essa leitura tem que ser feita em sintonia com um novo técnico que precisa ser alguém que entenda o tamanho do Botafogo. Alguém que chegue respeitando a história, mas com coragem para fazer mudanças, para subir garoto da base quando for necessário, para barrar medalhão quando não estiver entregando. O torcedor está atento. Ninguém mais cai na conversa de que estamos reestruturando se o time não mostrar evolução em campo. O que a torcida quer é entrega, é ver um time que luta até o último minuto, que joga com inteligência, que sabe se adaptar conforme o adversário. E isso passa por comando, por estratégia, por leitura de jogo. E passa também por você ter ambição em todas as frentes sem menosprezar nenhuma competição. Essa sequência de julho pode ser o ponto de virada da temporada. Dá para embalar, somar pontos importantes no Brasileiro, avançar nas Copas e chegar em agosto com moral. Mas para isso precisa de atitude agora. Precisa parar de adiar decisões, fechar com um novo técnico, reorganizar o grupo e principalmente dar uma resposta em campo. É o momento de testar algumas alternativas táticas. Ver se determinado jogador rende melhor mais adiantado, se outro pode ser usado como segundo volante, se aquele ponta funciona melhor invertendo o lado. É hora de experimentar para encontrar o melhor Botafogo possível. Porque as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil não vão esperar ninguém. E outra coisa que pesa é o extracampo. O ambiente no vestiário, o clima entre os jogadores, a relação com a comissão técnica, tudo isso interfere no desempenho. Não adianta ter elenco bom se o clima é pesado.
Então quem chegar para comandar esse grupo vai ter que ser bom de grupo, saber motivar, saber cobrar sem perder o jogador. É uma missão complicada, mas é assim que se vence no futebol. O Botafogo tem camisa, tem torcida, tem estrutura. O que falta agora é encaixe. E isso passa por decisões acertadas, por ousadia e por respeito à história. Não podemos mais nos contentar com pouco. Chega de pensar pequeno. A hora é agora. Cada jogo é uma final. E o torcedor tá com o time desde que veja em campo a vontade de vencer. Seguimos aqui nessa conversa franca sobre o Botafogo e o que o futuro reserva para o nosso glorioso nesta temporada, que promete muito, mas também exige muito. Já falamos bastante sobre a questão do técnico, do elenco, das competições, mas tem um ponto que não pode passar batido: o fator mental e emocional dos jogadores. Futebol é acima de tudo emoção. E num time como o Botafogo, que tem uma torcida apaixonada, a pressão é enorme. Isso pode ser tanto uma motivação quanto uma armadilha. O desafio é transformar essa pressão em combustível para o sucesso. Os jogadores precisam estar preparados para aguentar essa barra. E não é fácil. Quantos não já viram o brilho se apagar porque a cabeça não aguenta o peso do uniforme alvinegro? Por isso o trabalho psicológico dentro do clube é fundamental. Um elenco bem preparado mentalmente faz a diferença em momentos decisivos. Saber lidar com derrotas, com críticas da torcida, com a mídia. E é justamente essa maturidade que faz um time ser competitivo nos mata-matas e também no Brasileirão, onde a regularidade é tudo. Outro ponto importante é a comunicação dentro do clube. Desde a diretoria passando pela comissão técnica até os jogadores, o diálogo tem que ser constante e transparente. Todo mundo tem que saber o que se espera, quais são os objetivos, quais são as prioridades. A confiança é construída assim. Um time que tem confiança, que acredita no projeto, joga diferente. O Botafogo precisa disso para crescer. E tem também a questão da torcida, que é um dos grandes patrimônios do clube. O torcedor do Botafogo é apaixonado, fiel, mas também sabe cobrar. A torcida quer ver time vibrando, se entregando. Quando a equipe entra em campo e mostra garra, o estádio vira um caldeirão, um fator a mais para o time vencer. Esse calor humano faz muita diferença, ainda mais em jogos decisivos da Libertadores ou na Copa do Brasil. E mesmo no Brasileirão, essa energia é combustível para manter o ritmo forte. Agora, sobre os reforços que podem chegar, é preciso muito cuidado. O Botafogo precisa de peças que realmente agreguem, que cheguem para resolver problemas pontuais e que estejam prontos para o desafio. Não adianta contratar só pelo nome ou pela mídia. Tem que ser alguém que jogue, que entenda o estilo do futebol brasileiro, que tenha vontade de vestir essa camisa com respeito e amor. E claro, que se adapte rápido para não perder tempo. Também é fundamental que o clube aproveite a base. O Botafogo tem revelado talentos nas categorias de base que merecem chance. Jogadores jovens que trazem gás, vontade, além de já conhecerem o clube e o que significa jogar com a estrela solitária no peito. É preciso dar espaço para esses meninos mostrarem serviço, principalmente se o time precisar de opções para repor jogadores que saírem ou que forem poupados em algumas partidas. A preparação física, por sua vez, tem que ser impecável. Estamos falando de uma temporada longa, com jogos em alta frequência e viagens cansativas, especialmente para os jogos da Libertadores fora do Brasil. O departamento de fisiologia e preparação precisa trabalhar em sincronia com a comissão técnica para evitar lesões, garantir a recuperação dos atletas e manter o time sempre pronto para o jogo seguinte. É um trabalho minucioso que exige muita atenção e tecnologia. Outro desafio que não pode ser esquecido é a parte tática. A equipe precisa ser versátil. O futebol moderno exige adaptação rápida durante os jogos, variação de esquema quando o adversário exige. Não dá para ter um time rígido que só sabe jogar de uma forma. O técnico que assumir tem que ter essa capacidade de leitura, de ajustar o time em tempo real, mexer nas peças na hora certa. Isso pode ser o diferencial em partidas difíceis, principalmente nas fases finais das competições. Além disso, o Botafogo deve pensar estrategicamente nos jogos fora de casa. Historicamente, nosso time sofre um pouco longe de General Severiano, então encontrar formas de ser competitivo e não perder pontos importantes fora é crucial. Seja ajustando o time para ser mais compacto, mais ofensivo ou até mesmo mais pragmático em determinados jogos.
Cada ponto fora de casa pode ser decisivo na luta pelo título ou por uma vaga em competições futuras. Tem também a questão da identidade do clube. Botafogo é sinônimo de futebol bonito, de raça, de história. É fundamental que o time mantenha essa essência dentro de campo independentemente da competição. O torcedor quer ver uma equipe que jogue com alma, que represente a tradição do clube. E isso não se conquista só com técnica, se constrói com vontade, com entrega, com aquele algo a mais que só o Botafogo tem. Enquanto isso, os adversários também estão se reforçando, se preparando, então o Botafogo precisa estar sempre um passo à frente. Quem vacilar perde. É um campeonato acirradíssimo, com times investindo pesado. Então não tem espaço para errar, para acomodar, para relaxar. O foco tem que ser total, dia após dia, jogo após jogo. Por fim, a temporada tem tudo para ser inesquecível se o Botafogo conseguir alinhar tudo: técnico de qualidade, elenco equilibrado, preparação física e mental adequada, torcida empurrando e planejamento estratégico de alto nível. A gente sabe que não é fácil, mas o futebol é isso: superação, luta, emoção. E o Botafogo tem tudo para fazer bonito e seguir escrevendo capítulos grandiosos na sua história. O mais importante é que o torcedor continue firme, apoiando, cobrando com respeito, acreditando sempre que o melhor está por vir. Porque quando o Botafogo entra em campo não é só um jogo de futebol. É paixão, é amor, é história que se faz. E a estrela solitária nunca deixa ninguém na mão. Vamos juntos sempre com essa chama acesa no coração, prontos para vibrar e comemorar muito ainda nesta temporada que está só começando. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor agita os torcedores e promete movimentar o mercado da bola nas próximas semanas. Segundo fontes próximas ao clube, o atacante Memphis Depay, que recentemente rescindiu seu contrato com o Corinthians, estaria muito próximo de um acerto com o Botafogo. A notícia, que ainda não foi oficialmente confirmada por nenhum dos clubes envolvidos, já causa alvoroço entre os fãs das equipes, que veem a possibilidade de um reforço de peso chegando ao glorioso. A saída de Depay do Corinthians aconteceu de maneira inesperada, gerando especulações sobre os motivos que levaram ao fim precoce da relação entre jogador e clube. Alguns comentam que a adaptação do atleta europeu no futebol brasileiro não foi das mais tranquilas, o que pode ter influenciado na decisão conjunta pela rescisão contratual. Ainda assim, o fato é que o atacante, conhecido por sua velocidade, habilidade e faro de gol, deixou uma lacuna significativa no elenco alvinegro. No entanto, o interesse do Botafogo surge como uma oportunidade de ouro para o jogador retomar seu bom futebol e recuperar o prestígio perdido. O clube carioca, que tem investido pesado para montar um time competitivo e sonha com grandes conquistas na temporada, vê em Depay um nome capaz de elevar o nível ofensivo da equipe. O atacante poderia atuar como peça-chave no esquema tático, trazendo experiência internacional e técnica refinada para a disputa do Brasileirão e demais competições. Apesar do entusiasmo inicial, o possível acerto ainda enfrenta alguns obstáculos, como a negociação salarial e detalhes contratuais que precisam ser alinhados para que o negócio seja oficializado. Além disso, a torcida do Botafogo está ansiosa, mas também cautelosa, pois sabe que no futebol tudo pode mudar rapidamente e que rumores nem sempre se concretizam. Ainda assim, a movimentação já está dando o que falar nas redes sociais e entre especialistas do futebol. Se o negócio se confirmar, Depay se juntaria a um grupo de jogadores que buscam dar um salto em suas carreiras ao vestirem a camisa do Botafogo, reforçando a ideia de que o clube está disposto a apostar alto para voltar a brilhar nacionalmente. Por outro lado, a saída do Corinthians deixa claro que o futebol brasileiro está em constante transformação e que o mercado de transferências pode surpreender a qualquer momento. Em resumo, o cenário atual indica que Memphis Depay está muito perto de se tornar o novo reforço do Botafogo, um movimento que pode alterar o equilíbrio de forças no futebol brasileiro. Resta agora esperar pelos próximos capítulos dessa novela, que promete fortes emoções para os torcedores e pode impactar diretamente a temporada que se inicia. Será que o atacante vai conseguir brilhar novamente e justificar o investimento do glorioso? O tempo dirá, mas a expectativa já está lançada. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio,
Inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.